Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Chegou o Viva Sinaf. Saúde sem dor. Tem que ter Sinaf. Bet Nacional. Tudo fácil, rápido e seguro. A Bet dos brasileiros. Tem que o árbitro apita pela última vez no Morumbi, terminou. Santos 0. 6 para o Vasco da Gama. Rodrigo Vitar. Final de jogo no Morumbi. Fala, Bruno. Neymar Júnior chorando em campo. Saindo do gramado o capitão do Santos. Neymar chorando. Deixa o gramado do Morumbi. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros Paulo Vinícius Coelho, bom dia pra você. Isso que é bom dia, hein, Milton? Hein, Nadédia? Hein, Nadédia? Bom dia, PVC. Isso que é bom dia, né? Não para todo mundo. Vamos pro Milton, gremista, e pra Nadédia, vascaína, isso que é bom dia. As lágrimas de Neymar são as lágrimas do torcedor santista diante daquilo que assistiu ontem no Morumbi. O Pascoal colocou o Guerreiro Menino. Esse menino não é mais menino não, né, Pascoal? Menino não é mais menino Ney. Guerreiro Menino com o Raimundo Fagner. Tem todo o direito de chorar. O ponto não é nem esse, né? Você acha que o vascaíno, Nadé já sabe bem, chora há muito tempo. São 25 anos sem um título nacional ou internacional. E ontem conseguiu uma vitória extraordinária. Sai da zona de rebaixamento. Não joga o Santos para a zona de rebaixamento. Derruba o técnico Kleber Xavier, que é o 13ª mudança de técnico em 20 rodadas de Campeonato Brasileiro, 20 rodadas incompletas. O Vasco teve uma atuação espetacular, especialmente no segundo tempo, também porque o Santos teve uma atuação horrorosa. O Neymar pode chorar, mas o que se espera do Neymar nesse momento é que ele lidere um time que não é... Às vezes parece... Quando perdeu 3-0 do Mirassol, quando o Santos perdeu por 3-0 do Mirassol, já pareceu que o Neymar estava se colocando numa posição em que, repetindo o que muita gente diz, como se o Santos tivesse um só jogador. Mas o Santos investiu pesado para ter o Barreal, para ter o Roleiser, que foi um jogador que o Corinthians queria bastante, hoje está na reserva, para ter Tiquinho Soares, trouxe de volta David Washington, contratou Zé Rafael, contratou agora o Mike, lateral direito, que era do Palmeiras. Então, não é verdade que o Santos é um Neymar e um monte de pernas de pau. O Neymar é uma ilha cercada de pernas de pau por todos os lados. Isso não é fato. O Santos tem tido muito problema nos últimos anos e não é a primeira vez que passa por um vexame desse tipo. Vamos nos lembrar que em 2023, campanha do rebaixamento, tomou 7-1 do Internacional no Beira-Rio. Então, não é só o Neymar, mas é também o Neymar. E ontem, na disputa entre o jogador mais caro da história do futebol e o terceiro mais caro da história do futebol, que é o Felipe Coutinho aqui foi o grande destaque, melhor jogador da partida, disparado. A gente fala muito do debacle do Santos por causa da presença do Neymar, mas é muito importante ressaltar a grande atuação do Vasco, que com o 6-0 saiu da zona de rebaixamento. Muito bem. Infelizmente temos que partir para o próximo assunto. Vitórias do Flamengo e do Palmeiras. Você queria deixar o boletim, só quero só os gols. Por mim podia. Pra que você vai falar alguma coisa aqui? Não precisa, pô. Deixa só os gols lá no News, depois a gente põe os gols do Grêmio. O Grêmio ganhou 3-1 do Atlético na Arena MRV, diante dos olhares de Carlo Ancelotti, que foi descobrir Oncotô e Proncovô lá em Belo Horizonte. Já que ele quer aprender a falar português, né? Diz que ele tá falando, agora vai aprender mineirês também. Exato. Já sabe Oncotô, que ele tá fazendo um curso intensivo de Brasil. Porque as pessoas ficam perguntando assim, o que ele foi fazer para assistir o quê em Atlético e Grêmio? Que jogador ele foi observar?
Ele está aprendendo sobre o Brasil. E lugar de técnico de seleção é dentro do gramado. Agora, Flamengo e Palmeiras continuam a disputa cabeça a cabeça pela liderança. Aquela pontuação que eu gosto de fazer porque me esclarece mais por pontos perdidos. O Flamengo continua com 14 pontos perdidos, o Palmeiras com 15. O Cruzeiro tem 19. O Palmeiras assumiu a vice-liderança por pontos ganhos, 4 pontos abaixo do Flamengo. Mas o Cruzeiro retoma por pontos ganhos se ganhar do Mirassol hoje às 8 da noite. Ontem o Flamengo passeou no Beira-Rio. Foi muito fácil o jogo contra o Internacional, só 18 mil pessoas, o menor público da rodada. Aliás, a rodada teve... O Campeonato Brasileiro está com 25 mil pessoas de média, 25.500 de média de público, extraordinária, e que é a segunda maior da história. Vai bater o recorde no final do ano. E foram 34 mil de média de público. O Beira-Rio foi o menor público. Mas faz sentido, né? Faz. Sabe uma coisa que acontece com... O que está levando mais público para o futebol são os planos de sócio-torcedores, especialmente os que têm fidelidade. E o Inter não tem fidelização. Então, como o Inter fez o plano de sócio do Inter, lá de 2003, 2004, era equilibrar financeiramente com os patrocinadores de clubes do Rio e São Paulo. E ele conseguiu isso. Mas o torcedor colorado, ele faz o check-in e avisa, eu vou. E se não avisar, tudo bem. Em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, se você não for, você perde pontuação. Então, a única maneira de você ir na semifinal da Libertadores, digamos, Palmeiras e São Paulo na semifinal, pode acontecer, Palmeiras e Botafogo na semifinal, pode acontecer, é você ir contra o Água Santa. Se você não for contra o Água Santa, você não vai ter pontuação. Por isso que aumenta público em jogo pequeno. Ontem não era um jogo pequeno, Inter e Flamengo, mas era um jogo que o Colorado está guardando dinheiro para quarta-feira. Essa é a questão, porque você gasta uma fortuna para chegar num estádio, assistir a um jogo que teu time vai jogar com time reserva, sabendo que dali 2, 3 dias você tem que lotar o estádio para ganhar do Flamengo. Mas se você tiver, como acontece com muitos torcedores que são plano ouro no Allianz Parque, por exemplo, se você não for, você perde ponto e não consegue comprar na primeira pré-venda depois. Por isso que lota no jogo pequeno e no jogo grande. Isso é uma coisa... Enfim, o Palmeiras ganhou do Botafogo... É isso aí. O Palmeiras ganhou do Botafogo fora de casa, estava pressionado porque o Flamengo podia disparar, não deixou disparar. Boa atuação, não foi uma atuação excelente do Palmeiras, não. Defensivamente foi bem, o primeiro tempo foi mal no ataque, mas Felipe Anderson fez o primeiro gol dele no ano. Então, Flamengo e Palmeiras continuam demonstrando que disputam a cada rodada as primeiras posições do campeonato. Não dá tanto essa noção na tabela, porque o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. 2 a menos do que o Cruzeiro, a partir do momento que o Cruzeiro entra em campo hoje à noite. E que enfrenta o Mirassol. Mirassol que pode dar uma força para essa turma, essa disputa lá de cima, né? Pode. O Mirassol pode ultrapassar o Botafogo e voltar para a 5ª colocação. O Bahia está em 4º. O Bahia fez uma atuação incrível contra o Corinthians. O Corinthians jogou bem. Aliás, essa é outro destaque do final de semana. Aquela comissão para decidir se estava impedido ou se não estava impedido o gol do Corinthians é inacreditável, né? Chamar o Bandeirinha para ver. Vem aqui, me ajuda aqui para a gente ver isso aqui junto. Véio. Vira mesa redonda. A arbitragem nesse fim de semana fez algumas também, mas enfim. Valeu, meu amigo. Um abraço. Até mais. Parabéns, Milton e Nadéja. Obrigado. Rio Grande do Santos. Até amanhã.